muitas vezes as pessoas acham que ajudar a pessoa é dar algo material. Mas, às vezes, aquela pessoa, ela só queria um abraço. Uhum. Ela só queria um abraço para poder chorar, talvez naquele dia que não é um dia bom para ela. Não é que ela quer, sei lá, um carro, uma casa, um telefone novo. Não, ela só queria um abraço e uma palavra de amiga, né? Um momento ali. Então, Isso às é vezes, legado. não é? Então, você ajuda uma pessoa, pode ser de uma forma como seu amigo, muito bom, né? Pode ser de uma forma, talvez você não possa ajudar materialmente, mas uma palavra sua ou um abraço, você já está ajudando alguém, Uhum. entende? E acontece muito isso, porque tem pessoas que falam: nossa, obrigada, eu só precisava de um abraço. E tanto na questão financeira como na questão emocional, para incluir o abraço que você falou, eu tenho que fazer a minha contabilidade mensal, deixando o espaço para Deus e para o meu semelhante. Para Deus, porque eu acredito no poder do dízimo. Sim, Apesar de ter muita distorção do dízimo hoje, muita gente usando mal o dízimo, mas mas tem muita distorção, tem muita gente roubando. Bom, a medicina também está cheia de distorções, e nem por isso eu vou deixar de procurar um médico, tá certo? A polícia está cheia de policial corrupto, nem por isso eu vou deixar de ligar 190 quando minha casa for assaltada. Então, o dízimo é um princípio bíblico, ele abençoa e você tem que separar a parte de Deus. Deus tem que ser o seu sócio. E junto com a fatia de Deus, você tem que também separar a fatia do seu semelhante. Na sua renda diária, isso eu tô falando porque na minha casa eu tenho. Qual o percentual que nós vamos ajudar alguém? Quem vai ser beneficiado por nossa família? E quem faz isso prospera. Prospera. Porque ele fala, e quando eu falo ajudar, eu não tô falando, André e Carol, assim, não, eu ajudo, a minha empresa separa lá umas ONGs que a gente manda um dinheiro lá. Não, 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 por favor, não é disso que eu tô falando, não. Tudo bem, parabéns, se a sua empresa tá mandando dinheiro pra uma ONG que cuida de cachorrinho na rua, que tá salvando as baleias lá, ou que tá ajudando crianças de rua, beleza, parabéns pra você nessa data querida. Mas quem tá fazendo isso é a sua empresa. Eu tô falando é com você. É você. Porque enquanto você está acomodado no sentido, não, a minha empresa, ela até, porque a gente até deduz do imposto de renda, é até bom pra gente. Enquanto você está fazendo isso como empresa, é a mesma coisa de a sua esposa está fazendo aniversário, você pedir a secretária que lembra e manda flores para ela. Exato. Você mesmo não fez nada, né? Você entendeu? sim. É aniversário olha, doutor fulano, hoje é aniversário da sua esposa. Ah, é? Não, pode ficar tranquilo que eu já mandei entregar lá na sua casa aquele buquê de flores que ela apresenta. Ah, que bom, obrigado, viu, doutora, dona fulana? Que péssimo marido você é. Você não pode terceirizar algumas coisas. Quem tem que entregar as flores para sua esposa é você, né? A sua secretária lembrar e mandar. Isso é você. Perfeito. Da mesma maneira, tem uma parte do social que a sua empresa pode fazer. Mas tem uma parte que tem que sair do seu bolso, que é você. Eu não estou falando da esmola, não. É planejado, é previsto, é intencional. Assim como você, no seu Prolabore, para falar dos empresários, você já tira uma fatia que você vai aplicar em Bitcoin, você tira uma fatia para pagar o aluguel daquele triplex lá de Ipanema, ou que você já tira uma fatia para pagar aquela viagem 5 estrelas de luxo, você tem que ter no seu projeto orçamentário a fatia para ajudar alguém. Rodrigo, quando você fala do dízimo, você está se referindo dízimo à igreja ou não? Ou ajudar alguém? Porque eu queria entrar no assunto contigo, pegando esse gancho do dízimo, que é o seguinte: muitas pessoas criticam alguns pastores que vivem, eles dizem, na ostentação. Uhum. Né? Eu posso citar, talvez, é Valdomiro, o nome que tem muitas fazendas. Enfim, tem um pastor muito famoso na televisão. Tem vários, que né? dizem que ele é fazendeiro e tem muitas fazendas, ele tá sempre ali solicitando dízimo ou doações para a igreja dele. O que você... como você enxerga essa situação? Tá. Eu não posso emitir juízo de valores especificamente sobre Valdomiro Santiago ou qualquer pessoa citada, porque existem pessoas que falam que eles usam mal e eles falam que não. Como eu não tenho o conhecimento de fato, apenas a aparência, eu prefiro me eximir do comentário do João, do Pedro ou do Manuel. Sim. Mas que há. Você tá entendendo? Que há. Quem é o traficante aqui no bairro, não sei. Mas que há. Sim. Então que há muitos que usam mal o dízimo, infelizmente há. E esses acabam sendo um argumento de vários para não devolver dízimo.
Mas vamos olhar biblicamente, o que a Bíblia apresenta. E esse pensamento bíblico é o que é defendido pela teologia católica, protestante mais conservadora, etc. Na Bíblia, você tinha as 12 tribos de Israel. Aliás, antes das 12 tribos de Israel mesmo, você já tinha Abraão, que era um homem rico. Abraão era um homem rico. E quando ele encontrou Melquisedeque, a primeira e mais antiga menção ao dízimo que nós temos na história e na Bíblia, ele encontrou o rei Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo que ele tinha ganhado de Deus. Interessante. Abraão não deu dízimo para os pobres, Abraão não deu dízimo para os órfãos, ele deu dízimo para o sacerdote. Quando começa o período lá da monarquia de Israel, as 12 tribos, até antes mesmo, no período dos juízes, as 12 tribos estão distribuídas pela terra de Canaã, que é a famosa terra prometida. E agora viraria Israel. Só que Deus foi muito sábio. Deus continua sendo sábio sempre, né? Ele separou uma das tribos, a tribo de Levi, para cuidar apenas da religião do povo. Então Deus pegou uma região chamada Siló, ou Shiló em hebraico, e em Shiló Deus colocou o santuário. Quando o povo estava andando pelo deserto como nômade, o santuário era armado e desarmado, montado e desmontado. Cada vez que o povo parava e armava o acampamento, o santuário de Deus era montado no centro. Porque Deus estava no centro. Olha que interessante. Deus montava o acampamento no centro, para que todo mundo voltasse para o centro. Ou seja, a religião tem que ser, sim, o centro da nossa sociedade, da nossa cultura. Eu não sou a favor da união igreja-estado. Isso é horrível. Toda vez que igreja e Estado misturou, deu ruim. Mas a despeito de não ser a favor da união igreja-estado, eu sou a favor de ter a religião como algo prioritário na sociedade. Junto com a família. Uma das células máteres da sociedade é a religião. Ela que dá a liga. Então, Deus ficava no centro ali. E quem que ia cuidar desse santuário? A tribo de Levi e os descendentes de Arão, irmão de Moisés. Então, eles que cuidavam ali. Quando o povo se assentou em Canaã e deixou de ser nômade, Deus falou, agora que o santuário não precisa mais ser montado e desmontado, e cada tribo recebeu a sua porção de terra, construam o santuário em Shiló. E a tribo de Levi vai ficar morando ali em torno do santuário. Só que, para a tribo de Levi cuidar do santuário 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 30 dias por mês, o 31 no nosso calendário, né? Vocês vão fazer o seguinte, cada tribo, cada família vai tirar 10% de tudo que vocês ganham para sustentar a tribo de Levi. Então a tribo de Levi vai viver do dízimo. Então o dízimo não era para ajudar pobre, não era para ajudar necessitado, o dízimo era para manter viva a religião do povo. Não era para sustentar vagabundos, porque o trabalho do sacerdote, do levita, do sumo sacerdote, era exaustivo, tinha muita coisa, era muita coisa que eles tinham que fazer todos os dias, era limpar, matar o cordeiro, verificar, receber milhares e milhares de pessoas na porta do santuário levando o cordeiro, eram os turnos do sacerdócio, era muito trabalhoso. E se um líder religioso trabalhar com seriedade, a religião dá muito trabalho, no sentido literal da palavra. Sim. Sem O dúvida. pastor, um pastor de igreja, por exemplo, Gente, ou um absorver padre... tudo, né? Exatamente, um padre, um pastor, vamos pegar um padre, por exemplo, um pároco, ele tem que estar 24 horas por dia à disposição dos paroquianos. Uhum. Você entendeu? Morre uma pessoa, o padre tem que ir lá fazer encomendar o corpo, tem que fazer a missa de sétimo dia. O padre não pode se dar o luxo de viajar, por exemplo. Você sabe que no sacerdócio, o sacerdócio é um dos sacramentos, o padre ele tem o dever de estar sempre celebrando missa. O padre não pode tirar férias de ser padre. Não tem esse negócio aqui, esse ano eu não vou celebrar a missa não, vou descansar um pouquinho, estou muito cansado. Não vou celebrar a missa hoje não. Não existe essa opção para o padre. Ele tem que ali celebrar, não pode o ministro da Eucaristia ir lá e celebrar a missa no lugar dele. Sim. O padre vai estar doente, vai estar só se ele estiver assim morrendo mesmo. Mas se ele tiver com uma gripe, ele vai ter que celebrar a missa gripado, ele vai ter que celebrar a missa com febre. Sim. Você entendeu? Dá muito trabalho cuidar da paróquia, ele tem que morar nos fundos da paróquia. Um pastor também tem que visitar os membros da igreja dele, as ovelhas, pregar, preparar sermão, administrar a igreja. É muita coisa. Então, no mundo bíblico, esses religiosos,
eles são alimentados pelos outros, porque enquanto você está plantando, colhendo, cultivando a terra, o levita está preparando o cordeirinho para ser sacrificado e tudo mais. Então essa é a função do dízimo. Depois a Bíblia instituiu um segundo dízimo, e é isso que as pessoas às vezes confundem, que ela fala o dízimo da... Esse segundo dízimo, na verdade, é um dízimo adicional. Tá. É quase que um segundo 10%. Que aí esses eram para as viúvas e tudo mais que as pessoas deveriam usar. E tem as ofertas. Então, o dízimo é para a igreja. Então, se você é católico, o dízimo você tem que dar na igreja católica. Se você é da igreja batista, o seu dízimo você tem que devolver na igreja batista. Se você é da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. Se é adventista, adventista. Tá, mas e se eu der o dízimo, né? A verdade, até o correto, biblicamente falando, não é dar o dízimo, é devolver. Porque o dízimo não pertence a mim. Ele é algo de Deus. Eu estou devolvendo. Deus podia pedir 90% para ele deixar 10% para a gente. Mas eu, por exemplo, eu sou dizimista. Feliz da vida. E não falta nada lá em casa. Eu sou dizimista. Agora, alguém pode falar, tá, mas e se lá não estiverem usando corretamente o dízimo? Bom, aí eu vou falar como eu ajo. Bom, eu ajo assim. A Bíblia fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Bíblia não diz, dai a César o que é de César se César for honesto. A Bíblia não diz, dai a César o que é de César se César tiver boa vontade com o povo. A Bíblia não fala, dai a César o que é de César se César corresponder às reformas. Não. A Bíblia manda dar a César o que é de César. Então, quando eu devolvo o meu imposto para o governo, se o governo lá em Brasília vai usar mal aquele dinheiro, é problema dele com Deus. No dia do juízo, Deus vai condená-lo. Agora, se eu só nego o meu imposto porque o governo é corrupto, eu estou ficando igualzinho a ele. Eu estou, sabe, o sujo falando mal lavado? Eu estou me tornando exatamente como aquele que eu critico. Porque qual que é o pecado do governo? É usar mal os recursos públicos e sonegar ajuda ao povo. Sim. Aí eu, como cidadão, eu também sonego. Na verdade, eu sou o governo em miniatura. Só que ele rouba em Brasília, eu roubo na minha casa. Ele rouba milhões, eu roubo naquilo que eu passo nota fria e tudo mais. Eu estou sendo como ele. Eu não estou sendo um bom cidadão. Estou dando um péssimo exemplo de cidadania para os meus filhos. Então, eu devolvo meu imposto e deixo com Deus. É lógico, isso não significa que você não possa pedir contas, pedir auditoria. Não estou falando para você também ser vaquinha de presépio. Mas você não pode negar o dever por causa do mau exemplo do outro. E, além do dízimo, nós temos que ajudar com ofertas voluntárias às diferentes causas. Então, na minha vida, lá que a gente tem a oferta e tem o dízimo. As pessoas que eu ajudo, eu não ajudo com o dízimo, eu ajudo com a oferta. O dízimo é para a igreja. E outra coisa para fechar aqui também, e devemos lembrar também, gente, que igreja também tem conta de luz, tem água, você entendeu? Manutenção e tudo mais. Eu amei o sermão que o pastor pregou. Você gostou mesmo? Gostou. Pois é. Uma palestra com aquela qualidade, dependendo de que for um palestrante, ele vai cobrar 50 mil. Exatamente. Que te ajudou tanto como aquele pastor que está fazendo ali, esperando... Exatamente. Nada em troca. Nada em troca. E o som que queimou da igreja? Quem paga aquele som? Exatamente. Você está entendendo? E a luz da igreja, e a água. E quando tem que mandar missionários para o exterior? Faz muito sentido o que você falou, Rodrigo, porque assim, se te faz muito bem num teatro assistir uma peça, poxa, mas eu gosto tanto também de ir na minha igreja ou na minha assembleia, e aquilo me faz tão bem, por que não ajudar aquilo para se manter vivo? Porque o teatro é exatamente isso. Quando os artistas fazem tanta campanha, vão ao teatro, vão ao cinema, vão ao teatro, vão ao cinema, por quê? A queda de bilheterias no teatro faz com que o teatro feche. Exato. Aí vem os artistas lá na fora, vamos resgatar o Teatro Nacional, não vão deixar fechar e tudo tal. Agora imagina só, as pessoas pagam caro para ir ao teatro e não questionam o que vai ser feito com o dinheiro dele naquele teatro. Sim, é verdade. Mas o dízimo, ele não quer... É aquele negócio, pagar R$1.000 para assistir o Cirque du Soleil não é muito, mas devolver R$300 de dízimo é. É, exato. Você tá entendendo? E o que o teatro vai fazer com aquele dinheiro?
Se eu vou assistir uma peça de um ator que eu gosto muito, às vezes ele vai. Uma parte do ticket que eu paguei pra assistir aquela peça, de repente aquele ator vai gastar com droga. Exatamente. Às vezes o cara é um drogado de marca maior, viciado, e ele vai sustentar o vício dele com o dinheiro do ingresso que eu paguei pra assistir a peça dele. Sim, o Sim. show, enfim. Mas ninguém faz essa pergunta. Peraí. Como é que vocês vão gastar o lucro desse teatro? Não tô nem aí. O que eles vão fazer com o dinheiro? Eu quero é pagar, entrar e me sentir bem lá sair dentro. satisfeito, mentalmente feliz. Exatamente. Vocês vão usar uma parte do dinheiro para restaurar o teatro e tudo e tal, ou se não vão. O futebol é a mesma coisa. O sujeito paga lá no estádio, ele não quer saber se o Cartola tá usando dinheiro, se o jogador... Olha, veja bem, às vezes eu tô pagando para assistir um jogo de futebol no estádio e parte do que eu tô pagando vai alimentar um jogador de futebol, daqueles que eu falei que não tem uma boa índole, para ficar enchendo o ônibus de adolescentes para uma bacanal numa mansão dele a noite toda, e eu nem me preocupo se o meu dinheiro vai ser usado para aquilo ali. Exato. Agora, Mas Rodrigo, para a igreja eu fico preocupado. Não, peraí, eu só vou devolver o dízimo se eu tiver Não sei certeza como é que é a absoluta igreja, também. vai saber se é Tá bom. sério. Se você seguir o mesmo critério com o futebol, com o ticket que você paga para o estádio, sim. com o teatro, aí até eu acho que você tem razão. Mas fora isso, não.